Egito amanheceu em um silêncio pesado. O sol, antes dourado sobre o Nilo, agora parecia hesitar em nascer. As águas permaneciam paradas, os pássaros calados, os servos temerosos. O império dos faraós, tão vasto, tão orgulhoso, começava a se curvar diante de um poder que não via, mas que sentia. O ar cheirava a medo e a morte. Moisés caminhava lentamente pelo palácio, seu cajado em punho. Os passos firmes sobre o mármore frio. Atrás dele, o som distante das pragas anteriores ainda ecoava como lembrança. As rãs que invadiram os templos, as moscas que cobriram os deuses, o pó que se tornara piolho. O Egito inteiro estava ferido. E, no entanto, o coração do rei permanecia de pedra. Faraó o esperava no trono, cercado de estátuas e incensos. Seus olhos ardiam de fúria e orgulho. O Deus de Moisés havia destruído os deuses da terra, mas ele ainda se cria um Deus. O trono era seu altar, e o palácio, sua fortaleza. Mas mesmo as fortalezas mais altas tremem quando o céu decide descer. Então Moisés ergueu o olhar e falou com a voz de quem carrega o peso do juízo. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares libertá-lo, eis que a mão do Senhor virá sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Um murmúrio percorreu o salão. Os sacerdotes se entreolharam, os soldados desviaram os olhos. A ameaça era nova. Não contra os corpos, mas contra a força e o sustento do império. O Egito era um reino erguido sobre o trabalho dos animais, a agricultura, o comércio, as carroças de guerra. Tudo dependia da vida do gado. Se o rebanho morresse, o trono perderia seu poder. Mas Faraó riu, um riso seco mais nervoso do que desafiador. Vosso Deus fala como vento, Moisés. Onde está a prova de sua força? Moisés não respondeu. Apenas voltou-se, com o cajado ainda em punho, e deixou o palácio. Do lado de fora, o vento começou a mudar. Um sopro quente veio do leste, pesado, espesso, com o odor da terra queimada. O céu se fechou lentamente, e uma névoa estranha desceu sobre as planícies. Ao amanhecer seguinte, os egípcios ouviram os gritos nos campos. Os bois tombavam um a um. As ovelhas agonizavam em silêncio. Os camelos se ajoelhavam e não mais se levantavam. As carroças ficaram imóveis, os arados esquecidos. A terra inteira cheirava a morte dos inocentes, pois até os animais sentiam o peso da rebelião humana. Era o golpe contra a força. O braço do Egito havia sido quebrado. Mas o que mais aterrorizava o povo era o contraste. Em Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, nada morria. O vento passava, mas não tocava o rebanho dos hebreus. O Deus de Moisés estava desenhando uma linha invisível entre os que pertenciam a ele e os que o resistiam. O coração do faraó, porém, permaneceu inflexível. Ele mandou mensageiros verificar. E quando soube que em Gósen tudo estava intacto, algo ainda mais sombrio tomou conta dele. O orgulho ferido o cegou ainda mais. Que poder tem esse Deus, senão sobre os seus escravos? Disse. Mas Deus não terminara. O céu ainda aguardava trovões. No dia seguinte, Moisés se apresentou novamente diante do rei, e o tom era mais severo. Levanta-te pela manhã, e põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Era o anúncio de uma guerra divina, não entre homens, mas entre tronos. O Egito era o palco e os céus a testemunha. Cada praga era uma sentença, e cada resistência um novo degrau na escada do juízo. Então o céu rugiu. O trovão caiu como um grito de fogo. Raios cortaram o horizonte e uma chuva densa começou a descer, não como bênção, mas como maldição.
O granizo misturado com fogo consumia tudo o que tocava. Árvores se despedaçavam, casas ruíam. Homens e animais morriam sob o peso das pedras incandescentes. O Egito inteiro tremia sob o rugido do céu. Era a primeira vez que fogo e gelo se uniam. Um paradoxo impossível para os homens, mas real nas mãos do Eterno. O fogo queimava, o gelo esmagava, e ambos obedeciam à mesma voz. Em Gósen, porém, havia silêncio. Nenhuma gota caía. Os israelitas observavam de longe o juízo que caía sobre os opressores. A terra da promessa futura permanecia protegida sob o selo invisível da fidelidade divina. Faraó finalmente se dobrou. Chamou Moisés com urgência. Seu rosto, antes altivo, estava marcado pelo pavor. Pequei desta vez. O Senhor é justo. Eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, e cessarão os trovões de Deus e o granizo. Deixarei ir o povo, e não ficareis mais. Moisés, com olhar firme, respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas sei que tu e teus servos ainda não temeis verdadeiramente ao Senhor Deus. E assim Moisés orou, e o céu se calou. O fogo se apagou, o granizo cessou, mas o coração de Faraó endureceu mais uma vez. Era um ciclo de dor e engano, a confissão sem arrependimento, a promessa sem entrega. O Faraó buscava alívio, não redenção. E no silêncio que se seguiu à tempestade, os egípcios ouviram apenas o som do vento soprando sobre os campos destruídos. Nenhum pássaro, nenhum animal, nenhum canto. Só o eco da advertência divina. Deus havia mostrado seu poder, mas o coração do rei ainda o desafiava. E o Egito ainda não havia visto o pior, pois a guerra celestial não termina com trovões. Ela avança até o sangue. E o Deus de Israel estava apenas começando a revelar sua fúria. O sol nascia sobre o Egito, mas não trazia consolo. A terra, ainda úmida da névoa matinal, exalava o cheiro de morte. O campo inteiro parecia respirar em agonia. Onde antes havia mugidos, agora reinava o silêncio. Um silêncio espesso, quase sagrado, como se o próprio ar evitasse perturbar o lamento da criação. As vacas, os bois e os carneiros jaziam imóveis, espalhados pelos vales e cercas. Os camelos, orgulho das caravanas, estavam deitados, os olhos vidrados, as narinas paradas. Os cavalos que outrora arrastavam os carros de guerra de Faraó, agora apodreciam sob o sol. Nenhum deus egípcio viera em auxílio. Nem Apis, o touro sagrado, símbolo da força divina, pôde resistir. No templo de Mênfis, os sacerdotes tentavam manter viva a chama diante da estátua do touro dourado, mas as paredes, antes resplandecentes, agora pareciam sangrar. O som dos lamentos ecoava pelos corredores de pedra, um coro fúnebre que se misturava ao zumbido das moscas. Moisés caminhava novamente pelo deserto com Arão ao seu lado. O vento trazia o cheiro do gado morto, e as palavras do Senhor ecoavam em sua mente. Eis que a mão do Senhor estará sobre o teu gado, o que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. A praga fora enviada, não por acaso, mas com precisão cirúrgica. Cada golpe do Senhor atingia o coração espiritual do Egito. Os animais não eram apenas posses, eram ídolos. O gado representava fertilidade, poder, riqueza. Era o símbolo da força humana que sustenta impérios. E agora, Deus ferira exatamente onde o homem confiava mais. As plantações ainda estavam de pé, os grãos ainda cresciam, mas o som das carroças cessara. O Egito estava paralisado. No palácio, Faraó observava pelas janelas o horizonte enevoado. Um odor pútrido penetrava o ar. As oferendas queimadas aos deuses já não mascaravam o cheiro da decomposição. Ele sabia que não se tratava de mera coincidência, mas de um juízo.
Por que teu Deus atinge também as bestas? Ele perguntou a Moisés com voz carregada de raiva e medo. Porque a mão do Senhor não distingue entre o ídolo e o instrumento. Tudo que se ergue contra ele cairá. O coração de Faraó, contudo, permaneceu endurecido. Ele não via morte, via desafio. E o desafio, para ele, era o combustível da glória. Os sacerdotes lhe diziam que bastava esperar, que o ciclo da morte seria vencido pelo nascer do sol, que os deuses egípcios se reergueriam, mas o sol nascia, e nada revivia. Os campos se tornaram cemitérios, o vento agitava as crinas secas e levantava poeira sobre os corpos apodrecidos. Um exército de vermes e aves carniceiras se multiplicava, cobrindo as planícies como uma segunda praga viva, uma sombra que engolia o Egito. Os agricultores choravam, não apenas pelos animais, mas pela perda da sua dignidade. Aqueles que serviam os deuses pastores começaram a murmurar contra Faraó. E em Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, o som da vida ainda ecoava. O gado pastava em paz. Nenhuma peste cruzara as fronteiras da obediência. Era como se uma muralha invisível separasse o Egito da terra dos hebreus. Uma linha traçada pela justiça divina. Naquele contraste, a lição divina se tornava mais terrível. O Deus dos escravos tinha poder sobre a carne e o sangue dos poderosos. Ele decidia o fôlego das bestas, o pulsar dos corações. O que o homem chama de força, Deus chama de pó. Os magos egípcios, antes tão confiantes, já haviam se calado. Nenhum feitiço, nenhum ritual, nenhuma fumaça sagrada surtira efeito. O poder que vinha do deserto, do Deus invisível, era diferente. Ele não precisava de imagens nem de encantamentos, bastava sua palavra e a criação obedecia. O povo começou a sussurrar. Será que o Deus dos hebreus é maior que Ra, maior que Ísis, maior que Apis? Os sacerdotes os ameaçavam com morte, mas o medo já se espalhava como um veneno. Nas margens do Nilo, as águas, outrora vermelhas de sangue, agora refletiam corpos inchados de bois e cavalos. O rio sagrado se tornara um espelho da corrupção. Deus ferira não apenas os animais, mas a própria economia espiritual do Egito. Cada besta caída era um altar que desmoronava. Um símbolo quebrado, uma lembrança de que toda força sem Deus está destinada à ruína. Na noite seguinte, Moisés levantou os olhos ao céu. As estrelas pareciam mais frias, mais distantes. Senhor, murmurou ele, até quando suportarás o endurecimento do homem? E a voz que vinha do invisível respondeu apenas, até que todo o Egito saiba que eu sou o Senhor. Moisés compreendeu então que a peste era apenas o prelúdio. O Egito ainda veria trevas mais profundas, dores mais cortantes. O coração de Faraó, como uma rocha mergulhada no fogo, seria purificado pela própria resistência. O Deus que ferira o gado, logo feriria a carne. O Egito ainda cheirava a morte do gado, quando uma nova ordem ecoou nas trevas do palácio. Moisés e Arão foram novamente chamados à presença do Faraó, e o ar estava pesado, como se o próprio arado do juízo já rasgasse a terra. O rosto de Faraó era de pedra. Sua voz, embora fria, tremia com a tensão de um homem que tenta dominar o inevitável. Que mais quer o teu Deus? Perguntou, a voz ressoando entre as colunas cobertas de ouro. Moisés não respondeu de imediato. Olhou para as estátuas dos deuses que o cercavam, os olhos de pedra, imóveis, fitando o nada, e então falou. O Senhor, Deus dos hebreus, ordena-te novamente, deixa o meu povo ir, para que me sirva. Mas se recusares, eis que amanhã a sua mão se estenderá sobre a tua própria carne. Um murmúrio se espalhou entre os magos e sacerdotes. O homem ousava ameaçar o corpo do faraó, o corpo considerado sagrado, a carne tida como divina. Mas Moisés não falava por si, falava como quem carrega o peso da eternidade. Na manhã seguinte, o Senhor ordenou a Moisés que tomasse punhados de cinza do forno e os lançasse ao ar diante de Faraó. E Moisés assim o fez.
As cinzas se elevaram lentamente, dançando com o vento, espalhando-se como uma poeira viva sobre a terra do Egito. Era uma visão silenciosa, quase bela, mas havia algo sinistro naquele movimento. O pó parecia brilhar à luz do sol, como se cada partícula guardasse uma maldição invisível. Logo, o brilho se tornou dor. Primeiro vieram as coceiras, pequenos pontos vermelhos que surgiram nos braços e rostos dos egípcios. Depois, as feridas. A pele queimava como se o fogo do forno estivesse dentro deles. As bolhas se formavam, estouravam, e o pus escorria em rios nauseantes. Homens e mulheres corriam para os rios em busca de alívio, mas as águas já não purificavam. Cada mergulho parecia piorar as chagas. Os gritos ecoavam pelos becos e praças. Era uma sinfonia de sofrimento. Os sacerdotes tentaram orar, mas as mesmas feridas cobriam seus corpos. Seus cânticos sagrados se tornaram gritos de agonia. Até os magos de Faraó, que antes haviam imitado as pragas, agora não podiam sequer ficar de pé diante de Moisés. Suas peles estavam em carne viva. No palácio, Faraó andava de um lado para o outro. O suor misturava-se ao sangue das feridas que começavam a brotar em seus braços. Ele olhava para o espelho polido de bronze e via sua própria carne corrompida. O homem que dizia ser Deus estava sendo consumido pelo pó. "Chamem os médicos! Chamem os sacerdotes!" bradava ele, mas todos já estavam caídos. O silêncio que se seguiu foi mais terrível do que qualquer grito. A divindade do Egito sangrava. Moisés observava de longe a porta do palácio o desenrolar do juízo. O vento ainda levava cinzas sobre as casas, e o cheiro de queimadura humana se misturava ao das oferendas. As úlceras não poupavam ninguém, nem ricos, nem pobres, nem reis, nem servos. Era o juízo do corpo, a praga que tocava a carne, a morada da vaidade. O Senhor havia ferido o gado, o símbolo da força externa. Agora feria o homem, o símbolo da força interior. Era como se Deus dissesse: "A carne onde confias tua glória é pó, e ao pó voltará." Os magos cambaleantes tentaram se arrastar até o trono, clamando: "Ó rei, não há poder contra esse Deus. Sua ira é fogo que atravessa a pele." Mas Faraó endureceu o coração. Ele olhou para Moisés e disse: "Eu não me dobrarei. Que o Deus dos hebreus me destrua, se puder." E o Senhor, que tudo ouve, se calou. O silêncio de Deus era a mais terrível das respostas. Pela cidade, o cenário era de horror. As mães choravam pelos filhos febris. As feridas se abriam e infeccionavam. Os cães lambiam o sangue que escorria das ruas. A lua subia pálida sobre o Egito, iluminando uma terra coberta de corpos humanos e animais, todos marcados pela mesma praga. A praga das úlceras não foi apenas uma doença, foi um espelho. Nela, Deus mostrou ao Egito a corrupção que já estava em sua alma. Em Gósen, porém, o povo de Israel dormia em paz. Nenhuma chaga, nenhuma ferida. As crianças corriam livres entre os rebanhos, e o ar era puro. Era como se o próprio Deus andasse entre as tendas, guardando seus filhos com a sombra de suas asas. O contraste era absoluto. O Egito sangrava enquanto Israel respirava. Moisés compreendia, então, que cada praga era um degrau na escada do juízo, e também da revelação. O Deus invisível estava arrancando véu por véu das falsas divindades, mostrando que nada no homem, nem no corpo, nem na força, nem na carne, poderia resistir à sua santidade. Mas o endurecimento de Faraó não era apenas teimosia, era um mistério. O Senhor mesmo o permitia, para que sua glória se manifestasse. E Moisés, em silêncio, sabia que o juízo ainda não havia terminado. As feridas eram apenas o prenúncio. O céu, ainda claro, começava a se fechar. E na distância, as nuvens se formavam, negras, densas, carregadas. O próximo golpe não viria da terra, viria do próprio firmamento. As nuvens se ergueram sobre o Egito como muralhas de ferro. O horizonte se apagava. O dia se tornava noite,
e o vento trazia o prenúncio de algo nunca visto. O Senhor falou a Moisés: Levanta-te cedo, apresenta-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas ao teu coração, e sobre teus servos e teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Era a voz do juiz, ecoando no abismo. Moisés, envolto pela poeira que o vento levantava, avançou até o palácio. Faraó o esperava sentado, o rosto coberto de bandagens, tentando esconder as feridas que o juízo havia deixado. Voltas outra vez, profeta de desgraça? Zombou ele, mesmo com a voz rouca. Moisés ergueu o cajado e respondeu com firmeza: Volto, porque o Deus que te fere ainda tem misericórdia. Ele poderia ter te aniquilado. Amanhã, a esta hora, farei chover saraiva sobre toda a terra do Egito. Fogo e gelo cairão juntos, e não haverá refúgio. O salão ficou em silêncio. Os magos se entreolharam, e até os servos do faraó estremeceram. Na manhã seguinte, o céu não amanheceu. Era como se o sol tivesse sido devorado. O vento cessou, e um peso invisível tomou o ar. Então, o trovão rasgou os céus. Um estrondo sacudiu o deserto. O primeiro raio caiu como espada e o fogo se espalhou. Logo em seguida, veio o gelo. Blocos de saraiva do tamanho de punhos humanos despencando com fúria. O fogo e o gelo dançavam juntos. Um milagre impossível, um paradoxo de poder divino. A natureza se revoltava contra o Egito. As árvores se despedaçavam, os telhados desabavam. Os gritos se perdiam no rugido da tempestade. Os animais eram esmagados. Homens corriam em desespero, mas o fogo caía dos céus como julgamento. Os campos verdes se transformavam em lama carbonizada. Pela primeira vez, até alguns servos de Faraó temeram o Senhor. Havia entre eles os que creram na palavra de Moisés e recolheram seus servos e gados para as casas. E esses foram poupados. Mas os que zombaram, os que disseram não há poder maior que o de Ra, viram suas famílias ser destruídas pela fúria dos céus. O Egito, que adorava o sol, agora era queimado por chamas que não vinham dele. O Egito, que cultuava as águas, agora via o Nilo ferver com o toque do fogo. O Egito, que erguia estátuas ao Deus do céu, agora era esmagado por aquilo que dizia dominar. No meio do caos, Faraó enviou mensageiros. Moisés foi trazido às pressas, coberto de cinza e lama, mas sem ferida alguma. O rei, caído de joelhos, gritou: Pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Suplica ao vosso Deus que cesse este trovão e este fogo, e vos deixarei ir. Moisés o observou em silêncio. O rosto de Faraó estava coberto de lágrimas e sangue. Ele parecia quebrado. Mas Moisés sabia que o juízo ainda não havia terminado. Assim que eu sair da cidade, disse o profeta, levantarei as mãos ao Senhor, e o trovão cessará, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas sei que tu e teus servos ainda não temem verdadeiramente a Deus. Moisés saiu. Ao pisar fora dos muros da cidade, levantou o cajado. As chamas ainda ardiam, o fogo misturado à chuva. Ele ergueu as mãos e orou. O céu, então, silenciou. O fogo se apagou. A chuva cessou. Um cheiro de cinzas e morte pairava no ar. O Egito, outrora dourado, era agora uma terra de ruínas. As árvores estavam em carvão. Os campos, alimento do povo, haviam sido devorados. Apenas a terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, permanecera intacta. Era um milagre à vista de todos. Deus havia traçado uma linha invisível entre os que eram seus e os que o desafiaram. Mas o coração de Faraó, como ferro em brasa, endureceu novamente. Quando sentiu o ar se acalmar e o trovão cessar, ergueu-se de seu trono e murmurou: Não o deixarei ir. Era o mistério mais sombrio do Êxodo. O homem resistindo à voz que o poderia salvar. Não havia mais ignorância, apenas rebeldia. Não havia mais dúvida, apenas orgulho.
E o Senhor, que lê o íntimo dos corações, o deixou assim, para que o peso da glória divina se tornasse incontestável. Naquela noite, Moisés olhou para o céu e viu o firmamento manchado de fogo distante. Era como se as estrelas observassem o Egito com tristeza. O profeta compreendeu em silêncio que o juízo não era apenas contra os ídolos do Egito, mas contra o próprio coração humano. O mesmo coração que, séculos depois, ainda resistiria à luz do Filho de Deus. As pragas não eram apenas castigos, eram revelações. Cada ferida, cada trovão, cada gota de sangue derramada era um espelho do abismo que existe dentro do homem quando se afasta do Criador. O Egito era o mundo, Faraó era o homem, e Deus, com fogo e gelo, escrevia na terra a história da redenção que ainda viria. O juízo começara no corpo, passara pelo sangue, agora alcançava o céu. Mas o último golpe, aquele que atravessaria o tempo, ainda estava por vir. O libertador preparava-se. O cordeiro aguardava o altar. E a noite do Egito logo seria coberta pela sombra da morte. No terror das pragas, Deus não apenas destruiu o Egito. Ele revelou o coração dos homens. O fogo e o gelo, o trovão e a dor, tudo anunciava a mesma verdade eterna. Que não há poder, nem trono, nem império que possa resistir ao Deus que fala com relâmpagos e escreve sua justiça no sangue e na poeira. O juízo então se tornava profecia. Um dia, outro sangue cairia sobre a terra, não como maldição, mas como redenção. O sangue do Cordeiro que viria libertar o homem da escravidão mais antiga, a do pecado. E assim o Egito sangrou para que Israel aprendesse que o Deus do fogo é também o Deus da misericórdia. O mesmo que fere é o mesmo que salva.